Graça e paz, meus irmãos, que Deus abençoa a vida de vocês. Eu estava já ausente alguns dias sem gravar por causa do trabalho, mas estamos de volta e eu tenho uma mensagem para o seu coração, amém? Muito obrigado pelo carinho, louvado seja Deus pelo abraço que os irmãos têm assim mandado para nós, né? Louvado seja Deus em resposta dos vídeos que os irmãos têm recebido. Graças a Deus. Deus está nos abençoando e abençoando também a todos os ouvintes, né? Muito obrigado. Deus abençoa. Mas nós vamos hoje pregar aqui a palavra de Deus. Vamos trazer um ensinamento a respeito da graça de Deus. O tema é: a graça não nos deixa permanecer no pecado. Tá entendendo, irmão? Então presta atenção. A graça não nos deixa permanecer no pecado. Vamos ler no capítulo 6 de aos Romanos, no verso 6 e o verso 7, que diz assim: sabemos isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus continue te abençoando. Vamos lá, vamos começar aqui uma meditação nessa palavra. Quando os pregadores da graça estão dizendo que o pecado já não existe, muitas pessoas questionam, muitas pessoas não entendem. Por quê? Mas está na palavra de Deus. Acabamos de ler aqui agora, a palavra de Deus está dizendo que foi eliminado, que lá na cruz do Calvário acabou, né? No versículo de número 6 que nós lemos, está escrito assim: sabendo isto, que o vosso velho homem, sabe aquele velho homem que você era? Né? O vosso velho homem, esse velho homem aqui é aquele antes da cruz, é aquele que pecou, que tinha o pecado da lei, que tinha herdado de Adão, louvado seja Deus, o pecado da transgressão da lei. Muito bem, então, é como está escrito aqui, esse velho homem foi com ele crucificado na cruz do Calvário. Glória a Deus, para que o corpo do pecado, louvado seja Deus, seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Depois da cruz, meu irmão, nós não servimos mais o pecado. Estamos vivendo em novidade de vida. Presta atenção. Que coisa maravilhosa. Versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Não tem mais pecado. Estamos justificados do pecado, porque morremos com ele lá na cruz. Morremos com Cristo na cruz. Louvado seja Deus. E se nós fomos com ele crucificado, o corpo do pecado foi desfeito. Está entendendo? A fim de que não sirvamos mais o pecado. Deu para entender, irmão? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero aqui, junto com os irmãos, meditar na palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, nós vamos falar do pecado, louvado seja Deus, que fere a Deus, o pecado da lei, o pecado que feria a Deus. Mas por que o pastor Eduardo Almeida, por que o pecado feria a lei de Deus? Por quê? Porque Deus, ele era teocrático, ele era
o que governava, ele era o rei de Israel. Ele reinava como reina sobre todos os que estão sobre a terra. Então, na lei de Moisés, todos aqueles que viveram sobre a lei de Moisés, viveram sobre os mandamentos, louvado de Moisés, que pecavam, eram mortos, eram apedrejados, eram exterminados. Era essa a vontade de Deus, porque quebrou o decreto, quebrou, aleluia, os mandamentos, teria que ser levado, louvado seja Deus, para fora do arraial, muitas vezes, nos casos, né, e ser apedrejado. Lembra de Miriam, irmã de Moisés, que falou mal de Moisés, e Deus chamou ambos, tanto Arão como Miriam e Moisés, fora do tabernáculo, fora da cabana, e desceu na nuvem e falou com os dois: se tiver algum profeta entre vós, eu vou fazer ele me conhecer em sonho. Capítulo 12 de Números, se não me falha a memória. Mas não será como Moisés, que eu falo com ele face a face, boca a boca. Então, você entendeu? Muito bem. Então, o pecado era a transgressão da lei. E o pecado que era a transgressão da lei, eu já vou falar já aqui no capítulo de número 6, de 1 aos Coríntios, no verso 9 em diante. Vou falar, porque está lá em Levítico e está aqui também nesse texto, e nós vamos falar. Muito bem. Vamos lá. E vocês vão entender que esse pecado, aleluia, da transgressão da lei, foi esse pecado que Jesus cravou na cruz do Calvário. Então esse pecado não existe mais. Se alguém está dizendo que existe, a Bíblia está dizendo que não existe. Amém? Então você entenda a Escritura, a palavra de Deus, nós estamos na graça. Favor imerecido. Amém? Você não merece e eu também não. Não foi eu que escolhi ele, mas foi ele que me escolheu e te escolheu também. Então glorifica o nome santo do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Mas vamos lá. Diz assim no versículo 9 do capítulo 6 de 1 aos Coríntios: não sabeis que os injustos, aí já está começando, os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Herdar não é ter, é receber herança. Herdar, não herdarão, né? Não hão de herdar o reino. Quem? Os injustos. Muito bem. Versículo 10. Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros. Lembra, não adulterarás, ferir a lei. Os afeminados, vamos falar já nisso. Presta atenção. Não saia daí. Não desligue o celular. Deixa Deus te libertar através da palavra. Observe aí o texto. Nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, e nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão novamente, herdarão o reino de Deus. E é que algum de vós tem sido, mas havendo sido lavados, olha aí, lavado, aleluia, regenerado, purificado, né? Havendo sido lavado, havendo sido santificado, havendo sido justificado em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Observe agora. Qual desses transgressores ou esses injustos aqui, que dentro do sistema religioso a gente ia apedrejar o afeminado?
Mas qual é a diferença entre, aleluia, o devasso, entre o idólatra, entre o adúltero, entre o sodomita, entre os ladrões, entre os avarentos, os bêbados, os maldizentes, os roubadores e o afeminado? Qual que é a diferença? Todos eles estavam debaixo de um só patamar. Todos seriam condenados, sem exceção. Todos eram condenados. Mas graças a Deus que Jesus morreu na cruz do Calvário, foi o que nós lemos no capítulo de número, louvado seja Deus, 6 da carta aos Romanos, não é? Nós não lemos? Sabemos isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Então, se você crê em Jesus, você crê em Deus, aleluia, porque a salvação, no capítulo, louvado seja Deus, capítulo 5 de Romanos, a Bíblia fala que a justificação, ela é mediante a fé. Glória a Deus, né? Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se havia uma inimizade entre Deus e a humanidade que pecou junto com Adão, que herdou o pecado de Adão, porque o pecado veio por um homem, Adão, mas a graça veio por um outro homem chamado Jesus Cristo, chamado Jesus, aleluia, aquele que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que a visão daquele povo teria que estar nele, e não no templo, e não nos utensílios do templo, e não fazendo sacrifícios no templo. É por isso que Jerusalém foi chamado de adúltera, porque não prestaram atenção naquele que estava no templo, que era maior do que o templo, Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, para nós não perder o foco. Se nós formos, se vocês lerem comigo aí, vocês podem acompanhar em casa, pegando a sua Bíblia e lendo. Levítico capítulo de número 18, louvado seja Deus, verso 22, diz assim, que todo homem que se deitar com outro homem, como se fosse mulher, é abominação ao Senhor. Então, nesse caso aí, a pessoa em Israel, na lei de Deus, seria apedrejado, condenado à morte. Muito bem, Jesus aplacou a ira lá na cruz do Calvário. Esse pecado, ele foi exterminado. Louvado seja Deus. Observe, vou contar uma história bem rápido. Louvado seja Deus. Você muitas vezes não entende, não entendeu ainda, mas eu vou explicar. Louvado seja Deus, eu sou uma pessoa de cor, amém? Todo mundo está vendo isso aí no vídeo, não é? Mas, louvado seja Deus, se não tivesse sido, em 1888, uma abolição à escravidão, eu seria um escravo hoje. Mas graças a Deus, que essa abolição foi feita. E agora o que acontece? Louvado seja Deus, depois da abolição, louvado seja Deus, eu nasci livre. Eu não tenho problema. Não sou escravo. Sou livre. Nasci depois da abolição. Agora, aqueles que nasceram depois da crucificação de Cristo, o Salvador de todo o universo, louvado seja Deus, todos aqueles que nasceram depois, nasceram livres também do pecado original que Jesus aplacou a ira. Deus olha para nós hoje e Ele vê em nós Jesus Cristo. Se você crê, receba a sua bênção. Receba a vitória. Deus te ama. Amém? Louvado seja Deus. E você pode estar, louvado seja Deus, sem continuar
sem compreender, né? Mas Levíticos também, se você quiser ler aí, 19:13, vai falar sobre isso. Ó, presta atenção, sobre o afeminado. Levítico 20:13 também, né? Mas presta atenção, ficarão de fora do reino de Deus. Eu quero completar aqui a minha mensagem, porque essa mensagem, ela é maravilhosa. Deus, ele te ama. A sociedade te rejeita, mas Deus tem para você uma palavra. Não importa se você é homem, sexual, se você não é, se você é hétero, tanto o pecado de hétero naquela época, sexual ou homossexual, era tudo do mesmo tamanho. Dentro do sistema religioso, nós apedrejamos quem? O afeminado. Mas eu quero te dizer para você que, como está escrito aqui, mas havendo sido lavado, creu no Senhor Jesus, morreu com ele na cruz do Calvário, quem perdoou o pecado foi Deus. Aleluia, louvado seja Deus, a salvação vem através de Deus. Aleluia, o Espírito pertence a Deus. Então é Ele que dá o seu Espírito a quem Ele quer. Amém? A quem Ele quer. E não a quem, aleluia, manda ou fala. Não, é a quem Deus quer. Se Deus te escolheu, você está escolhido. Quem sou eu para dizer ao contrário, meu querido? Amém? Louvado seja Deus. Mais uma vez, haver sido lavado. Você foi lavado pela palavra. Haver sido santificado. Quem pode santificar o homem? É o jejum? Não é o jejum. É a oração? Não é a oração. É o sacrifício de Cristo, que pode santificar, que pode lavar, que pode justificar, né? Havido sido santificado, havido sido justificado em nome de Jesus pelo Espírito do nosso Deus. Oh, glória! Você pode glorificar aí? Eu já estou sentindo a presença dele aqui nesse lugar. Mas aqui diz aqui que ficarão, não herdarão o reino de Deus. O reino de Deus. Alguém pensa que esse reino de Deus aqui é lá no céu, né? E Jesus disse assim, no capítulo 10 de São Marcos, livro histórico, capítulo 10, verso 14 e 15, eu vou ler para os irmãos aqui. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse, deixai vir a minhas criancinhas, e não a impeçais, pois as tais olha que diferença de e herdar, as tais do reino de Deus. Em verdade vos digo, que quem não receber o reino de Deus, receber o reino de Deus, você não vai entrar no reino de Deus, você vai receber o reino de Deus. Quem não recebeu o reino de Deus, como criança, de maneira nenhuma entrará nele. Que coisa maravilhosa. Está entendendo aí? Jesus, quando começou a pregar a palavra, capítulo 4 de Mateus, livro histórico, verso 17. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Ele conversando com o doutor da lei, o doutor da lei respondeu todas as perguntas que Jesus tinha feito. E aí Jesus disse para ele, você não está longe do reino. Está entendendo? O reino já chegou. Viu? A igreja reunida em espírito já se faz presente na terra.
glorificando e exaltando o nome daquele que tudo pode, que toda a honra, toda a glória tem que ser dado para Ele e somente a Ele. Então, meu irmão, que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue falando melhor em cada coração. Eu quero mandar um abraço aqui para os nossos visualizadores, né, que tem clicado aí, tem nos ajudado aí na visualização. Deus abençoe, um forte abraço para os irmãos aí, né, da igreja, em espírito e em verdade, né? Louvado seja Deus. Deus abençoe nosso irmão querido, amado, louvado seja Deus, nosso irmão Geraldo de Moraes, meu amigo, não te conheço pessoalmente, mas Deus abençoe a sua vida, fique na paz. Amém.